Olá pessoal, muito obrigado por todos os comentários aí. Nós hoje vamos seguir aqui a dica do João Vitor e vamos olhar o lance H5 na Najdorf contra o ataque inglês. Pessoal, aceito sugestões aí, mandem as suas sugestões de aberturas ou de temas que vocês queiram ver no canal, porque esse é o sentido aí do nosso canal. É a gente trocar uma ideia, certo? Eu quero mostrar aí alguma coisa do que eu penso e se vocês estão gostando, é isso que tem que ser, tá bom? Obrigado aí pelas sugestões, pelos comentários e vamos lá para Najdorf com H5, pessoal. Então a posição em questão é essa aqui, tá? Como é que a gente chega nela? É uma Najdorf, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E3, ataque inglês, E5, cavalo B3, tudo teórico até aqui, joga esse E5 aqui, porque é o princípio da Najdorf, certo? Se você pode jogar E6, tá? Mas ainda você vai cair num híbrido aí de Scheveningen com Najdorf, que vai gerar outro tipo de posição, certo? A Najdorf original é com E5, tá? Cavalo B3, bispo E6, esse lance é muito necessário, muito importante para quem está conhecendo essas linhas agora. O bispo E6, depois que a gente jogou E5, em geral vai ter que acontecer para ajudar no controle da casa D5. F3, e aí a gente já vê que a branca quer jogar G4, e aí a gente joga H5 aqui, como o nosso inscrito aí pediu para a gente comentar. Num primeiro momento, numa análise superficial, a gente pode achar o lance H5 contra-intuitivo, porque tá vindo ataque no flanco rei. A gente sabe que a ideia das brancas é jogar G4, e a gente vai avançar um peão onde a gente vai ser atacado, o que é um princípio bastante conhecido. Não avance os peões no flanco em que você vai ser atacado. Mas aqui, pessoal, é uma exceção, e uma exceção forte. Porque o H5 aqui, ele simplesmente inviabiliza o lance G4. Vamos dar uma olhada aqui por quê. Por esse momento aqui. Se ele joga G4, a gente captura, ele recaptura e eu recapturo de cavalo. E o que a branca conseguiu com esse ataque? Absolutamente nada. Conseguiu expor o rei, a gente vai jogar dama H4 na próxima, ou vai capturar o bispo. A gente tem a coluna H semi-aberta para nós atacarmos e o nosso rei está muito mais seguro que o rei das brancas. Então o H5 realmente ele faz o que promete. Ele tirou o G4 da jogada. E esse G4 vai ficar fora, pessoal, por muitos e muitos lances. Então, se o jogador de brancas não conhece a teoria aqui, ele praticamente está desarmado com o lance H5. Certo? Se ele só conhece a linha bispo E3, dama D2, roque na ala da dama, F3, G4, H4, esse tipo de coisa, você colocou o H5 na frente dele, ele provavelmente não vai saber o que fazer. Qual seria a linha tradicional aqui ao invés do H5? Só para a gente ilustrar, pessoal. Bispo E7, dama D2, tá? O G4 agora, ao invés de dama D2, ainda não é interessante porque a gente tem o D5, tá? E a gente pode fazer um lance de espera com bispo E7, dama D2, e agora H5 também pode, tá? Também é teórico. E as outras possibilidades seriam roque ou cavalo de BD7, tá? Isso aí seria o ataque inglês tradicional, mais antigo. Quando que o H5 começou a ser jogado, pessoal? Nos anos 90. Então é uma linha aí, para muitos de vocês, antiga, mas é relativamente nova, certo? Porque a gente tem linhas aí no xadrez com 100 anos de idade e esse tipo de coisa. Então o H5 é uma linha relativamente jovem. Agora, pessoal, agora é que vem aí a parte interessante. Então as brancas não têm mais G4 e elas vão ter que ir para outros planos.
E o que a branca pode jogar aqui? A branca pode jogar uma série de coisas. Os dois principais lances são cavalo D5 e dama D2. Vamos ver as outras possibilidades aqui, só para ilustrar. Bispo E2 me parece um lance que não faz muito sentido. Nós podemos jogar cavalo de BD7, eles podem jogar dama D2 ou roque, né, que aí é um jogo que não vai ter muita dificuldade pra gente. A gente vai jogar bispo E7, ele pode jogar aí o cavalo para D5, a gente vai trocar, ele pode fazer o dama D2 agora, que perdeu bastante o sentido, porque ele rocou pequeno. Está descaracterizado o ataque inglês. Conseguimos nosso objetivo com H5. Então bispo E2 não faz muito sentido. F4 é um lance que interroga, tá? Porque nós temos de cara cavalo G4 ou E por F4, bispo por F4, em que a posição está igualada. A gente pode jogar cavalo C6 para lutar pela casa E5, por exemplo, né? Então aqui não tem dificuldades. Os peões isolados de ambos os lados se equiparam. Então a gente não tem um grande problema de ter esse peão isolado atrasado em D6, porque eles também têm E4 e são pontos atacáveis, porque o tabuleiro está aberto e a posição está objetivamente igualada, 50% aqui no meu banco de dados. Então F4 interroga. Cavalo A4 parece mais aqueles lances para tentar causar, digamos assim, que objetivamente não tem grande valor. A gente joga cavalo de BD7, ele pode tentar C4, né? Tira o cavalo para avançar o peão. A gente vai jogar B5, a gente vai lutar pelo espaço aí no flanco dama. Pode haver troca, a gente pode, entre aspas, ficar aí com um déficit de um peão, mas a gente vai abrir o centro. E aqui a vantagem é negras, pessoal. Certo? Peças mais ativas, o cavalo foi para a borda do tabuleiro, não faz sentido. Então uma linha aí que não causa maiores preocupações. E o A4 também tem registro, tá? Mas me parece, francamente, um lance de quem está se confundindo um pouquinho com a linha do bispo E2, tá? Esse lance faz sentido quando a branca joga o bispo E2, que é a linha posicional da Najdorf, que o Karpov jogou muito, por exemplo, o Smyslov também. Aí sim, faz sentido. Aqui parece que o cara está confundindo os planos. Segura o B5 momentaneamente, segura. Mas, enfim, não gera grande coisa. A gente joga cavalo de BD7, ele joga dama D2, a gente pode jogar dama C7, ele pode jogar o A5, segurar os nossos peões, não tem problema. Bispo E7, cavalo D5. Aqui a gente troca de cavalo, o que não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a teoria recomenda trocar de bispo, tá? Vai colocar o bispo em F5, eles vão jogar C4, roque, e é uma partida tranquila, sem maiores dificuldades para as negras. Cadê o ataque inglês, né? Com o G4? Sumiu! Tomou Doril e sumiu, né? Porque não tem mais. Então vamos voltar para as linhas principais. Vamos olhar primeiro, pessoal, o cavalo D5. As linhas principais aqui. Depois do H5, então, a gente viu que os lances aí que eu mostrei não trazem vantagem para as brancas. Então o jeito deles tentarem lutar por vantagem é com o cavalo D5 ou dama D2 aqui. Cavalo D5, tá? Esse lance pode assustar um pouco. A resposta teórica é com o bispo, pessoal. A gente recaptura esse cavalo imediatamente com o bispo, tá? Isso é muito importante, porque esse cavalo aí é sim um monstro, tá? Por isso que a gente tem que colocar o bispo em E6, para quando a branca invadir a casa, a gente vai expulsar a peça do adversário com o nosso bispo. Sim, o nosso bispo, o papel dele nessa abertura é ser entregue pela peça que entrar em D5, tá? Então, bispo por D5, peão por, o centro já fica relativamente fechado, né? E nós vamos ver mais alguns lances aqui típicos da posição. Cavalo de BD7, dama D2, G6, tá, pessoal?
Muita partida de grande mestre, eles montam essa estrutura, então o H5 vai ser apoiado por G6 e bispo G7, e muitas vezes o rei vai rocar aqui, tá? Roque na ala da dama, e um planinho muito tranquilo é cavalo B6. A gente vai atacar esse peão das brancas. A gente quer que eles defendam com C4 para jogar torre C8, para depois jogar B5 e seguir com o contra-ataque da Najdorf. Então, rei B1, sacrificando o peão, cavalo de B por D5, a branca sacrificou o peão, porque não vai recapturar de dama, óbvio, né? Bispo G5 cravando o nosso cavalo, bispo E7, e temos uma situação aí com ligeira vantagem branca. Teórica, né? Teórica, avaliação de computador. Tá? Eu acho que tá mais interessante do ponto de vista assim, de jogar um blitz na internet, ou de jogar no torneio de fim de semana, nível mais amistoso assim. Eu prefiro jogar de negras, pessoal. Nós temos um centro, eles têm o par de bispo, mas o ataque está desmontado, nós temos recurso aí, nós temos peças relativamente ativas, apesar do rei deles estar mais seguro. Nós temos os nossos contra-ataques no flanco dama, B5, torre C8, a dama vai acabar em alguma casa C7 ou B6, não sei. Nós vamos rocar pequeno e vai ganhar quem jogar melhor. Nós temos um centro, podemos trocar todas as peças e avançar os peões do centro, é outra possibilidade. Claro, vai ter que atacar o peão de C, o peão de F, enfim, mas por exemplo, as brancas, as negras, pensando num final, elas podem jogar F5, E4 e vão ter dois peões no centro, livres, né? Então é isso, pessoal. A vantagem branca aqui, teórica, da avaliação do computador é menos de meio ponto. Então não adianta, vai ganhar quem jogar melhor aqui. Muito bem. E tomando de cavalo, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Tomando de cavalo, a gente vai ter posições talvez um pouco mais perigosas para as negras. Vamos dar uma olhada. E por D5, bispo F5, bispo D3. Essa é a grande jogada das brancas. Tá? Se a branca não joga bispo D3, pessoal, eu diria que as negras estão igualadas. As brancas têm que se livrar desse bispo, porque esse bispo aqui, o centro está relativamente fechado agora. Esse bispo não é bom, ele está muito restrito pelo próprio peão de D5, que está numa casa clara. Então esse bispo é bom para as brancas trocarem. E para nós, pessoal, bom, não faz sentido a gente voltar para D7, então a gente troca. É o teórico. Bispo por, dama por, cavalo D7, roque na ala da dama, G6, lance de estrutura tradicional, que a gente joga nessa posição, rei B1, bispo G7, cavalo D2. E agora, pessoal, esse ponto aqui é um ponto que ou a negra joga de uma maneira mais avançada, mais arriscada, ou tenta os caminhos tradicionais que ainda são um pouco duvidosos aqui. Qual seria o caminho tradicional um pouco duvidoso? Torre C8, porque a branca está bem protegida. Então o nosso contra-ataque demora. E o nosso rei está um pouco mais inseguro, certo? Mas esse lance, ele parece ser o menos arriscado. Qual seria o lance um pouco mais para frente aí? O F5. O F5, tá? Aí eles podem jogar o G4 porque eles querem abrir aqui o centro, o flanco rei, mesmo entregando um pouco de espaço para os nossos peões. Porque os nossos peões estão bem esticados, a gente consegue colocar um cavalo no centro, mas o rei negro ficou bem exposto, né? Eles podem trocar em F5, colocar as duas torres na coluna F, e vai ficar um pouco difícil para nós. Essa posição, objetivamente, pessoal, é 1.4 a favor das brancas, certo? Então, por isso... Então, mas como é que a gente chegou aqui? A gente chegou aqui recapturando de cavalo lá, no ponto D5. Então, pessoal, esse é o problema. A gente recaptura de cavalo. Se a branca trocar o bispo, a gente vai ficar meio engessado aqui. Porque o torre C8, que é a alternativa ao lance F5, nessa posição, também não traz grandes benefícios.
E aí as brancas podem tentar justamente fazer o plano original do ataque inglês, que é abrir o flanco rei, e o nosso rei não vai ter onde ficar. Ainda tem dama no tabuleiro. A não ser que a gente conseguisse trocar as damas para tirar as garras do ataque branco. Aí talvez a gente consiga alguma coisa, mas não é assim uma posição que seja recomendável de jogar, vai ser difícil. Por isso, pessoal, nesse ponto aqui, a captura é de bispo. A gente está cedendo o par de bispo, mas o centro fica relativamente fechado. Ele não está mais tão aberto como estava antes. Então a gente consegue conviver com isso e os nossos cavalos jogam bem nessa posição. Por isso que eu não vejo maiores problemas em entregar o bispo. É 90% das vezes, pessoal, quando vem esse cavalo D5, a gente vai tomar de bispo. 90% das vezes. E o outro lance, pessoal? O outro lance aqui é dama D2, tá? Dama D2. A gente vai seguir com o plano geral. Cavalo de BD7, grande roque, dama C7. A ordem dos lances muda um pouquinho. Ele pode jogar cavalo D5 agora. A gente vai trocar, inclusive é o melhor lance na posição. Vai jogar bispo E7 e vai rocar pequeno. Vai jogar G6 em algum momento. Vai montar um ataque aqui no peão central deles com o cavalo B6. Podemos fazer isso agora? Não. Ou a gente roca ou a gente joga cavalo B6. Então, cavalo B6. Se trocar, a posição já fica igualada, sem maiores dificuldades para as negras. Vamos ver aqui, cavalo B6. Esse lance aqui, certo? Então, o correto aqui para as brancas é não trocar e jogar dama A5. Tá? 2 ataques em cima do cavalo, bispo D8 forçado para defender, C4, torre C8, torre C1, roque e dama D2. Aqui nós temos uma posição de novo, ligeira vantagem branca, tá? Talvez o computador avalie assim pelo par de bispos, mas nós temos recursos suficientes e nós temos contra-ataque, porque o flanco dama tem C4, o bispo de Casa Branca não é tão bom assim, e nós podemos abrir o flanco dama também, para contra-ataques ao rei. Reis enrocados em lados opostos, da partida dinâmica, da partida de contra-ataque. Então, é uma posição interessante, certo? E a gente tirou o G4 da jogada aí, certo? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que dos conceitos fundamentais aí dessa posição é que a gente vai acabar jogando, quando o cavalo entrar em D5, a gente vai trocar ele usando o bispo na maior parte das vezes, eu diria 90%. A gente vai rocar pequeno, a gente vai jogar G6, aí depende da ordem, né? A gente vai colocar esse cavalo em D7 na maioria das vezes, a torre vai para C8, esse bispo vai ficar em G7 e a gente vai rocar pequeno. O D5 não acontece tanto aqui, certo? E, bom, vai ganhar quem jogar melhor, pessoal. E a gente não tem o que temer jogando H5, pelo contrário, a gente pode até pegar alguns adversários aí de surpresa. Tá bom? Muito obrigado por ouvir, bons jogos a todos.